Olá, ainda bem que apareceste. É tão bom saber que estás desse lado, a partilhar conhecimentos, a partilhar aprendizagens, a refletirmos juntos. Então, uma boa Páscoa com cara pascal, porque eu cansei-me de ver por aí anúncios de boa Páscoa com cara de Quaresma. Sabem que fazer estes vídeos está a dar muito trabalho, mas também muito gozo. Tenho aprendido tanto e crescido. Tenho gosto em aprender mais, melhor e diferente. Não sou dos que pensam que nada têm a aprender e que já sabem tudo. Ou que assim está bem. Nem sempre corre bem. Há vídeos que correm melhor, outros pior, mas procuro fazer sempre o melhor por mim e para vocês. Por trás de cada vídeo, há cada história. É curioso que muitos colegas só acham pertinente a formação de mais do mesmo e estranham tantas vezes eu não participar. Agora vemos que afinal, formação em áreas que não apenas a teologia pastoral até davam tanto jeito. Hoje trago esta viseira de proteção e vou colocá-la. É um instrumento que ajuda a proteger do contágio do vírus. Mas será só isso? Aprendi com quem sabe disto, o Mestre, Jesus de Nazaré, a fazer das situações e acontecimentos do nosso cotidiano uma aprendizagem para algo mais. Assim, sempre que repetirem esses momentos ou usarem esses instrumentos, irão lembrar-se da mensagem e isso ajudará a transformar mentalidades. Ele era um grande contador de histórias e tinha muito jeito para ir além das evidências. Jesus contava muitas parábolas. Uma parábola é como uma fotografia instantânea tirada num lugar qualquer que não o que vivemos, onde nos damos conta que as coisas acontecem de maneira diferente. O que fica em causa depois não é acreditar ou não acreditar, concordar ou não concordar, mas sim aceitar ou não aceitar que aquilo faça sentido no aqui de cada um. Jesus contava muitas parábolas. A parábola liga dois mundos, aproxima-os. Normalmente ensinaram-nos a encontrarmos-nos com as parábolas de maneira muito religiosa e moralista, como se fossem histórias edificantes, ao fim das quais devemos perguntar-nos sobre a moral da história. Ensinaram-nos quase sempre a lê-las como se fossem apenas símbolos do que nós somos e fazemos. É importante libertar-nos desta perspectiva moralista e doentia, em que nunca chegamos a sair de nós mesmos, e entendermos as parábolas que Jesus conta com notícias do Reino de Deus, como se Jesus fosse o enviado especial que nos conta as notícias do Reino de Deus, isto é, do que Deus gosta, como gosta e o que anda a fazer. A própria palavra diz isto. No grego original, parábalo significa exatamente aproximar-se. As notícias do Reino de Deus, talvez seja melhor dizer reinação de Deus, já que Reino de Deus está demasiado associado ao outro mundo. Mas voltando à viseira, para mim ela diz-me que além de ser um instrumento de proteção do Covid-19, é uma grande simbologia sobre a necessidade que temos de proteger as nossas emoções, a nossa vida espiritual, as nossas relações. Alimenta a tua mente, protege as tuas emoções com pensamentos bonitos e positivos, de memórias belas e boas. Não escutes a tristeza nem a solidão. São más conselheiras. E cresce espiritualmente. Aproveita este tempo para amadureceres na fé. Durante muito tempo, e ainda hoje, alimentamos a infantilidade da fé dos nossos cristãos. Se Deus ressuscitou Jesus, então Jesus é o Messias. Os discípulos tinham seguido Jesus fiados dessa intuição messiânica, mas aquela morte violenta e fracassada veio deitar tudo por terra. O Messias, tal como era esperado, não podia acabar o seu itinerário sem subir ao trono em Jerusalém, sem expulsar os invasores da terra prometida e sem instaurar o reinado messiânico, que, à maneira do antigo reinado de David, teria o seu centro em Jerusalém. Em vez disso,
Jesus morreu de maneira violenta às mãos dos invasores estrangeiros e dos chefes do seu próprio povo, sem subir ao trono nem restaurar a monarquia davídica. A fuga é a resposta que esse fracasso provoca neles. No tal descaminho para Emaús, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o diálogo destes dois ex-discípulos com o desconhecido que se põe a caminho com eles é uma catequese muito clara. Ao contarem de Jesus, chamam-lhe um profeta poderoso em palavras e obras. O que pode parecer muito bonito, mas é uma afirmação que leva dentro um desencanto enorme. Eles não o seguiram por ele ser um profeta, mas porque acreditavam que ele era o Messias. Entretanto, decaiu aos olhos deles. Nós esperávamos que fosse ele a restaurar as tribos de Jacó, continuam eles, referindo-se ao sonho de um Messias rei como o mítico David. Mas tudo isto já lá vão 3 dias que foram estas coisas e nada aconteceu. A experiência pascal é o novo começo para a fé dos discípulos. Se foi esta a última palavra de Deus acerca de Jesus, então Jesus é mesmo o Messias. Ele é afinal o esperado, mas tão inesperado. Ressuscitado, Deus fez dele o Messias para todas as nações, não apenas para Israel. Ressuscitado, a sua vida não se esgota nos destinos de Jerusalém, mas ocupa-se da felicidade de todas as pessoas. Ressuscitado, a sua ação em nosso favor não é de alguém de turno, cujo reinado acabará, mas é uma vida sem medida que se volta para nós e reina para sempre. A ressurreição não é a aposentadoria de Jesus. Deus também não anulou a vida de Jesus ao ressuscitá-lo. Bem pelo contrário, ressuscitou para que ele não possa nunca ficar morto. Ressuscitou não para o premiar pela sua maneira de viver entre nós, mas para ele continuar a viver assim conosco. Deus não ressuscitou Jesus por ele ser o Messias, mas para ele ser o Messias a nosso favor, para dar continuidade ao seu projeto e para que o seu Espírito envolva a vida de todos. Quando os discípulos começam a descamar as ilusões, as surpresas e os medos, a fé abre-se a esta perspectiva cheia de futuro. Voltam a olhar para Jesus como consagrado por Deus, mas com um olhar profundamente renovado. Isso implica ver tudo de novo e de maneiras novas. Os olhos da fé procuram memória e profecia, um olhar retrospectivo e um olhar prospectivo de Jesus, a partir do Big Bang pascal. Os profetas antigos vão ser relidos através da lente que é Jesus e vão perceber neles o manancial de novidade, as esperanças de um Messias não violento que vem para fazer paz e não guerra. Descobrem as grandes figuras da mansidão profética, como aquele filho do homem do capítulo 7 do profeta Daniel, que se levanta para receber o reinado de Deus e vencer, com humanidade e paz, os impérios de bestas ferozes e animais possantes. Ou aquele rei que vem montado num jumentinho para instaurar a paz de um ao outro mar, do profeta Zacarias no capítulo 9. Se Deus ressuscitou Jesus, então ele era mesmo o Messias. Então Deus ressuscitou para ele ser o Messias. É aqui que surge a metáfora do trono no céu e do Messias sentado à direita de Deus para anunciar que a sua missão não é revolucionar a política de Israel, mas encabeçar uma nova humanidade em trabalhos de parto de salvação. O tolo diz de si para consigo: não há Deus. E depois faz aquilo que quer, corrupção e maldade. Como é difícil encontrar quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os seres humanos e perscruta a ver se ainda sobra algum sábio na terra, alguém que ainda anda à procura de Deus. Mas andam todos fora do caminho e da verdade. Não se encontra quem faça o bem, nenhum. Será que os corruptos e malvados que devoram o meu povo e o esmigalham como se fosse pão não irão compreender que estão a agir contra o Senhor?
mas vai chegar à altura em que hão de tremer e assustar-se porque Deus está com os que sofrem. Quereis boicotar o plano dos pobres? Mas o Senhor montou-lhes guarda. Venha a salvação que esperamos, que o Senhor reconduza como outrora todos os cativos do seu povo à liberdade e que nós, como outrora, dancemos e exultemos de alegria. Aquela que melhor cantou a alegria, começando por dizer Magnificat, foi Maria de Nazaré, a mãe do nosso Jesus. Faz-me lembrar das equipas de Nossa Senhora. Um abraço para eles. Para quem não conhece, equipas de Nossa Senhora é um movimento de casais, um momento espiritual de casais. A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Que Deus, amor todo-poderoso, nos abençoe e faça nós uma bênção para os outros em nome dele. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Foi um prazer estar convosco.